turno destas entrevistas. Temos o Pedro Calapés como nosso próximo convidado e o Mário está em pulgas para lançar a primeira pergunta. Não lançar a primeira pergunta. Há coisas que eu já sei. Mas talvez puxe uma coisa, posso só responder sim ou não. Falou-se aqui um bocadinho de uma certa inoperância da sociedade em relação aos jovens, etc. Eu perguntava-te diretamente se achas que de alguma maneira a frequência ou ter vindo desta sociedade mudou alguma vez a tua vida? Essa é aquela pergunta que de facto ter vindo à sociedade é que mudou a minha vida. Porque eu vim para a sociedade em 71, penso que é 71 ou 72. Como aluno? Como aluno. Estava estudando no técnico e vinha ao final da tarde para aqui. E depois comecei a faltar à tarde ao técnico para ir às aulas de desenho do Salgueira. Depois passei a faltar totalmente ao técnico. Claro que a Revolução do 25 de Abril ajudou um bocado. Mas aqui entrei num envolvimento, tive muita sorte, não é? Porque, posso dizer, porque eu encontrei uma estrutura que era o que eu precisava. Porque eu não era um estudante de artes, eu não fui, quer dizer, aquela coisa, desenhava quando era pequenino, mas não tinha aquela, talvez fazia melhor que o meu pai, como o Picasso, mas não dessa maneira. Portanto, eu tinha que aprender, percebi que tinha que aprender coisas, mas eu quis aprender, o que eu vinha a aprender era fotografia. E vinha a aprender fotografia e a minha mãe disse, tens que aprender também, tens de saber alguma coisa de história, de arte, senão não consegues ter enquadramento. E arrezingava o meu pai para me dar dinheiro para vir para cá. Portanto, há aqui um momento de viragem na minha vida, que foi a sociedade, não foi a Escola de Belas Artes. Eu só fui para a Escola de Belas Artes depois da Revolução, em 76, 77. Por isso é que eu sou o mais velho da minha geração, porque eu estou desfasado, porque eu já tinha andado. Eu entrei em 69 para o técnico, saí do técnico em 74, pedi uma transferência para a Escola de Belas Artes, mas depois só entrei no ano 76, 77. Portanto, esse tempo é um tempo que, paradoxalmente, eu acabo por conhecer várias gerações de artistas. Porque aqui, como eu estava a fazer fotografia, dado o meu empenho, o meu entusiasmo, e tínhamos um professor que era o Zé Cândido, que fazia a fotografia dos salões, dos catálogos dos salões, e ele deixou-me para eu ajudar. E a certa altura passou uma bola. Não é? Mas o ato de fotografar um outro pintor, eu fui conhecendo gerações. Por outro lado, havia um curso de formação artística e havia a vontade da participação dos estudantes. E houve um momento em que fui, digamos, gestor, organizador do curso, não é? Perante a direção. E, portanto, eu vinha às reuniões da direção. Portanto, a certa altura, há uma série de gente, sobretudo depois em 74, que eu acabo por conhecer de outra maneira. Lembro-me de estar numa reunião e entrar o Ernesto, o Ernesto Sousa, e que é uma pessoa que eu também conheço e que nessa altura, e que, com quem convivo até à morte dele. Portanto, para mim, tudo começou aqui. Quer dizer que é um pouco, que é mesmo assim, não é? Portanto, esta situação, o contacto que tive aqui com as pessoas e o futuro que eu não sabia o que é que ia fazer, mas que nesse momento passava pela fotografia, aliás com um grupo aqui de alunos, nós acabámos de fazer algumas exposições de fotografia depois disso, já em 76, em 75, em 77. Cá ou fora? Fora, no Instituto Português de Fotografia e depois na Escola de Línguas. Portanto, o meu futuro estava a passar pela fotografia, mas ao mesmo tempo eu estava a me entusiasmar com as outras coisas.
Portanto, o momento de decisão, se calhar faz de decisão para eu pintar e desenhar mais do que fotografar, faz se calhar depois na Escola de Belas Artes, mas a base, digamos, há uma estrutura que eu ganho aqui. E eu, quando chego à Escola de Belas Artes, quer dizer, eu estou num ponto muito mais avançado do que as pessoas estão. Quer dizer, por outro lado, também a minha curiosidade, nesse momento havia a Opinião, tinha sempre as revistas do Jean Clair, o Art Vivant, e eu comecei a comprei os meus primeiros livros, A Natureza da Natureza e O Oito Santo do Paul Klee, comprei-os lá na Opinião, com as prestações que eu deixava que se pagasse assim uns tostões por mês, e portanto há todo um enquadramento de situações que acabam, mas que se passa tudo enquanto eu estou aqui, de facto. E depois há as Belas Artes, depois o retorno à sociedade, já como... Não, o retorno à sociedade faz-se como artista. Porque, de facto, eu estou na escola até desistir da escola, porque, portanto, esta minha cena dos 4 anos universitários é uma coisa que está de 4 em 4 anos, mas quando deixei a Escola de Belas Artes, porque a estrutura é uma estrutura que estava um pouco maleável, eu não apetecia continuar. Eu acho que já não tinha idade. A idade da escola foi aqui. Portanto, eu acho que não entrar nesse tipo de coisas, as pessoas têm que ter uma idade certa. Depois dessa idade, quer dizer, ou não se sabe nada e está-se ali a aprender, ou então já se sabe, a certa altura tem-se a sensação que não se está a aprender. Está apenas, que não se está a deixar fazer aquilo que estamos já com vontade de fazer. As ideias que temos não podem ser desenvolvidas porque há uns pequenos programas para que se tem que responder. E, de certo modo, a escola era mais anquilosada, não é? E, portanto, relativamente à sociedade, o regime era muito claro aqui. O regime de aulas, mas também, como eu digo, eu estava a começar. Né? Quando apanhei a segunda leva na escola, também tive situações que foram muito importantes para mim, com algumas pessoas que passaram por lá, né? Já não para falar, já não estando a falar das aulas do Lagoa Henriques, sim, que eram uma abertura de olhos e sobretudo o olhar crítico do desenho, mas sobretudo as palestras dele. Quer dizer, ter um professor numa escola de belas artes nos vem falar de poesia, nos vem falar de todo um outro mundo de coisas que não estritamente estar a pintar ou desenhar, sobretudo no primeiro ano, e ao mesmo tempo esse ano foi o ano em que o José Tó Fernandes Dias também entrou para a Escola de Belas Artes, tinha a cadeira de Antropologia Cultural, que nos fala do Barbourá e que acabamos e que nos mete nas mãos as fotocópias dos seminários de Lacan, que dificilmente nós conseguíamos perceber, mas de qualquer modo havia ali um conjunto de informações que no primeiro ano da escola para mim foi muito importante, não é? Foi muito bom nesse sentido. Sim. E apesar dessa diferença de idades, há um sentido geracional que se forma naquela altura com um conjunto de outros artistas. Pois, sobretudo, para mim é um contacto muito grande com a Ana Leon e com o Cabrita e com quem fizer exposições a dois. E com o José Pedro Croft. Mas a minha primeira exposição surge com a Ana Leon, que é feita uma parte na diferença, um projeto é feito na diferença e o trabalho do desenho é feito aqui. Mas durante o ano de 81, e porque eu ainda estava na escola, eu trabalhava muito perto com a Ana. Por exemplo, fazíamos trabalhos experimentais em que fazíamos os dois ao mesmo tempo. Tínhamos uns desenhos que trabalhávamos os dois ao mesmo tempo no desenho e iam criando situações a partir daí. E isso é que desenvolveu a ideia de fazermos um projeto conjunto. Porque aqui nós tínhamos, de um lado estavam os desenhos da Ana e do outro lado estavam os meus desenhos. No azul vermelho, na diferença, era um trabalho, era uma instalação, foi feita pelos dois, é uma exposição individual dupla, digamos assim, era um coletivo ali
Aliás, o André Gomes tem sempre umas coisas muito engraçadas. Andava-nos a dizer, mas vocês têm que ter outro nome, vocês são um coletivo. E então eu dizia, vocês têm que se chamar Leoncala Pesana. que era a junção, que era uma mistura que eu nunca mais esqueci. E nós ficámos horrorosos, horrorizados, e dizem, não ficamos como o Leão Cala Pesana. Mas pronto. E portanto, essa exposição passa-se aqui, lá embaixo, na Galeria de Arte Moderna, e eu depois faço uma exposição de pintura sobre madeira em individual em 1984, aqui também. Que é, e depois em 85 há, digamos, como grande exposição, o início, penso eu, da mediatização da arte da arte dos anos 80 em Lisboa, porque estas fotografias, não sei se viste, as fotografias, a festa que houve aqui, com a peça do Rui Seixas a cair continuamente, porque eu tinha um equilíbrio, tudo bem equilíbrio, e caía, depois as pessoas paravam todas, punham-se à roda, eu punha lá e fazia o mesmo equilíbrio. Passava um bocado, estava tudo a andar, batia outra vez na peça do Rui Seixas, caía, eu depois punha aquilo direitinho, portanto, tinha um lado performativo também, nesse sentido. Sim, as fotografias dão esse lado de celebração, já hoje aqui evocado, e ontem também, desta circulação entre o Bairro Alto e o Rua Barata Salgueiro. Talvez o começo dessa mediatização, no sentido mais polémico do termo, tenha sido depois do modernismo também. Sim, de verdade, tens razão. Tenho que dar um lugar depois. Mas era uma coisa, tinha um cariz diferente. Tinha um cariz diferente. Tinha um programa. Sim. Não é? Havia como que uma atitude do programa. Nós, quer dizer, como jovens, que, aliás, eu do grupo sou o único que estou depois do modernismo, penso eu. E, sim. E, portanto, não sei se até, quer dizer, na altura não teria consciência nenhuma do que era o pós-modernismo, ou de que havia, ou poderia haver umas intenções programáticas na cabeça do Luís Serpa, e, portanto, a ideia era participar em coisas que se estavam a fazer. Mas, para mim, a exposição marcante, para mim, dos anos 80, é o Arquipélago, não só porque ela é como que preparada por duas exposições anteriores, que são as duas exposições que surgem no Ciclo Artes Plásticas de Coimbra, não é? Com um grupo de 4 artistas e depois alargado à Rosa Carvalho em 84, foi 82, 84, acho que é assim, e depois em 85, juntando o Rui Sanches também, foi a exposição aqui. Portanto, nós temos falado nisso, isso tem sido um ponto sensível e ontem atingiu um paroxismo, porque o painel em que estava o Pedro Portugal, o Rui Sanches, o Luís Serpa, portanto, esses anos foram anos, obviamente, muito férteis, e muito férteis na sociedade, com todas essas exposições, que apesar de tudo eram exposições curtas, não é? Que tiveram ressonância, mas a questão que morde, que queima sempre, são tempos muito diferentes hoje. Antes havia um entusiasmo e talvez este lado mais polémico, ou falsamente polémico, como o Pedro Portugal antes nos dizia, dos continentes que depois venceu o arquipélago. De certa forma, essa é a questão que tem... A polémica do grupo dos organestéticos relativamente ao arquipélago, para mim foi muito mais salutar do que, por exemplo, depois toda a atitude dos jovens artistas dos anos 90 de recusa, não é? Mas eu acho que a atitude de recusa do anterior passa um pouco, pronto, por algumas cabeças ou por uma maneira de estar. E eu, quer dizer, também recuso, com certeza também, há coisas que me fizeram que na geração dos anos 70 puderam, no momento não me interessaram, mas depois já me interessaram mais tarde. Portanto, eu acho que também há coisas de geração, de idade, de vontade de romper, de vontade de recusar a crítica, porque havia uma crítica que tinha a ver com portanto, íamos procurar novos. Portanto, as pessoas que
que vieram escrever sobre nós, são as pessoas que nos entrevistaram na altura e que estavam entusiasmados, que eram o Melo e o Pinheiranda. O Pinheiranda, enquanto esteve aqui também. Perfeitamente. Portanto, não havia a recusa, mas da nossa parte nunca houve uma recusa, quer dizer, podia haver uma escolha, mas não houve uma recusa de dizer eles não prestam. Quer dizer, que nós nunca dissemos isso. Quer dizer, nós e eu, quer dizer, nunca se disse, os outros não prestavam. Quer dizer, nós queremos afirmar o nosso trabalho. Claro, claro. Mas a última pergunta, infelizmente as nossas entrevistas são curtas. Já está a acabar. Já está quase a acabar. Se bem que fiques depois no lugar onde o Mário Gonçalves está, para entrevistarmos o Jorge Silva Melo. Tu tens uma relação antiga com a sociedade, tens uma relação... A única coisa que eu acho que se tem que falar é que, de facto, eu não sei porquê, tendo acontecido essas coisas nos anos 80, de qualquer modo, não houve um espírito não houve um espírito de tomar poder aqui, de usar esta casa como uma casa que fosse também, que potenciasse aquilo que se estava ali a demonstrar. E, portanto, isso não houve, mas tem a ver com a maneira de ser dos artistas portugueses, não é? Quer dizer, as pessoas querem fazer o seu trabalho e depois já sabem tomar uma conta de uma casa, ou há sempre estruturas, ou sempre... Já outras coisas que eram mesmo cooperativos de artistas também tinham muita dificuldade em sobreviver. Portanto, eu tenho pena que não tenha havido um movimento porque estas situações em esquema de transição às vezes depois não andam, não é? Portanto, para mim é uma espécie de... tem que acontecer uma renovação profunda e mesmo com que se venha a concluir, passado um tempo, não quer dizer, o trabalho depois é equivalente, não é? Mas acaba por ser... Mas isso não aconteceu. Portanto, acaba por ser pronto, sendo novo, uma cabeça nova, uma atitude que vai por outro tipo de exposições, outro tipo de relações. Pronto, isso devia acontecer ciclicamente. E na sociedade, para mim, isso não aconteceu, respeitando todas as pessoas que cá estiveram. Mas o que é facto é que a sociedade, de certo modo, tendo aqui exposições muito interessantes ao longo do tempo, não criou digamos, não se desenvolveu como tendo uma posição como tinha sido antes do 25 de Abril, como um polo motivador de gente, mas havia outras motivações aí. Que aí havia motivações de afirmação política, portanto havia um elemento comum que unia muito mais gente, não é? Mas ontem também se focou que talvez os tempos que vivemos hoje se possam aparentar aos tempos que na altura se viviam, não é? Pois, e que talvez a sociedade possa ser de novo esse polo congregador, aquilo que se chama a casa dos artistas, claro, se verdadeiramente ainda o é, não é? Claro. Esta questão. Eu espero que sim. Uhum. Eu espero que sim. Muito bem. Pedro, obrigado pelo teu contributo. Muito obrigado. Mário, obrigado também. Vamos pedir ao Pedro que se mantenha connosco. Apenas muito cadeira. E... Olha, um bocadinho, volta para aqui. Agora é que... Obrigado.